vamos abrir a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, na segunda epístola de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, ainda no primeiro capítulo, capítulo 1, eu vou ler somente o versículo 7. 2 Timóteo 1, 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Oremos. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, eis aqui Teu servo. Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por ser só um versículo, leiamos novamente. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu queria usar como tema para a nossa mensagem de hoje, que são dons que fazem parte do sacerdócio universal dos crentes. 3 dons aqui, que fazem parte do sacerdócio universal dos crentes. A doutrina do sacerdócio universal dos crentes é um dos pilares da teologia protestante. Nós sabemos que quando Lutero ele iniciou a reforma protestante, dali para frente surgiram várias doutrinas que eram diferentes com relação a tudo que estava se ensinando a Igreja Católica na época. E por isso muitos reformadores, não só reformadores, mas pré-reformadores, pagaram com a própria vida o que eles estavam fazendo nessa reforma que era inicial para que nós pudéssemos chegar até a nossa época. E uma coisa que acontecia naquela época era o poder papal. O Papa, ele tinha um poder muito grande em todas as nações. O Papa, ele juntamente com os governos da época, dominavam praticamente o mundo de então. Tanto os países onde tinham os reis, aqueles reis muitas vezes dominados até, vamos dizer assim, pelo Papa, e eles eram obrigados a cumprir determinadas ordens papais, que se eles não cumprissem, muitas vezes eles acabavam por perder até mesmo o seu reinado. E se nós percebermos, por exemplo, como que a reforma ela chegou na Inglaterra, foi de uma forma até, vamos dizer assim, não muito assim, lógica, como deveria ser, porque o rei Henrique VIII, ele queria se separar da atual rainha e pelo Papa impor aquela rigidez da igreja, não permitia que se houvesse esse divórcio. E o rei, sabendo disso, ele passou para o lado dos protestantes, não com a intenção de ser um crente, vamos dizer assim, no sentido profundo da palavra, como acontece conosco quando recebemos o Espírito Santo, mas mais intencionado mesmo em manter lá na Inglaterra o seu governo. Então, o Papa era realmente aquele que mandava, Então, para acontecer isso na Inglaterra, foi preciso muita luta, muita, vamos dizer aí, coisa que aquele rei precisou fazer para que ele cumprisse a sua intenção de assumir o governo. Daí para frente na Inglaterra, como nós estudamos na escola dominical hoje, muitas vezes os decretos de Deus nós não entendemos, Muitas vezes, como eu falei, até as provações, muitas vezes nós passamos, nós não compreendemos aquilo que está acontecendo conosco. Às vezes pessoas passam por sofrimentos profundos, aos quais a gente acaba até muitas vezes, até por desanimar. Muitas vezes a gente hoje vê pessoas chegando até o suicídio. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção, mas no ano passado houve notícia de muitos pastores, até pastores que chegou a se suicidar. Então são momentos na nossa vida que é tão grande o sofrimento que muitas vezes a gente chega, como até o apóstolo Paulo falou,
que ele mesmo, em uma certa época, chegou a se desesperar da própria vida, né? Mas na sua vida de oração, e assim como acontece conosco, se nós buscarmos a Deus, Ele vai nos dar a saída e nos livrar de coisas piores que nós podemos fazer para conosco mesmo. A gente sabe, né, que o autor dessas epístolas, Paulo, 1ª, 2ª Timóteo, Tito, foi o apóstolo Paulo, são chamadas cartas pastorais, né, que esses homens eles eram pastores, né, na época, presbíteros, e o apóstolo Paulo aqui ele tem instruções para pastores, para presbíteros. Se você ler a epístola, você vai perceber que tem instrução para diácono, para todas as classes de pessoas na igreja e principalmente também para os crentes comuns. As epístolas, embora elas sejam consideradas cartas pastorais, elas também nos ajudam, nós, os crentes, todos os crentes, mesmo que não sejam pastores, a serem fortalecidos na sua vida espiritual, porque o que o apóstolo Paulo ensina aqui é maravilhoso, né? Ele vai mostrar, né, para Timóteo, um pastor que era jovem ainda e que necessitava dessa orientação para que desenvolvesse seu ministério com mais alegria, com mais entusiasmo e pudesse ser fortalecido na sua vida pastoral. Mas não só aos pastores, o apóstolo Paulo também ele vai mostrar que ele, né, como um apóstolo na época, chamado por Deus, diferentemente às vezes dos outros apóstolos que foram chamados diretamente por Jesus, foi chamado depois de Jesus já ressuscitado, até mesmo na glória, e ele viu Jesus no caminho de Damasco e se converteu, e dali para frente ele sofreu muito, como a gente sabe, porque o próprio Jesus Cristo falou para Ananias, né, ele vai ser um vaso escolhido por mim, mas vai passar por muito sofrimento, e se cumpriu na vida do apóstolo Paulo muita coisa. Mas o interessante é que através dessa carta ele nos ensina, até mesmo como nós crentes, sofrendo mesmo, e até mesmo na hora da morte, nós devemos olhar para a situação da nossa vida, né? É interessante como que os apóstolos, né, muitas vezes eles percebiam, parece que estavam chegando o momento da morte dele, e aqui não é da morte deles, e aqui não é diferente. O apóstolo Paulo ele vai ensinar como que o crente deve chegar ao fim da sua vida e a certeza, né? É por isso que na nossa doutrina, nós temos a doutrina da perseverança dos santos, que nós que somos crentes, somos cristãos, nós temos certeza de que Jesus Cristo nos salvou. Da certeza da nossa salvação é chamada a doutrina da perseverança dos santos. E lá no capítulo 4, do versículo 6 ao 8, Paulo ele vai deixar isso claro, né? Como que nós devemos ver a morte. Ele vai dizer, né? Eu combati o bom combate, né? Eu acabei a carreira, e graças a Deus eu guardei a fé. A fé já está em mim, né? Já a coroa da justiça me está proposta. Eu já tenho certeza da coroa que eu vou receber depois que eu morrer. Eu tenho certeza da minha salvação. E ele ainda vai completar o versículo dizendo, e não só eu, mas todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, a epístola ela é confortadora, tanto para pastores, como para diáconos, como para presbíteros, como para crentes. É maravilhoso essa epístola. E nesse pequeno versículo que eu li aqui, nós vamos encontrar aqui muitos ensinamentos para a nossa vida hoje em dia, apesar, né, até o apóstolo Paulo elogia muito Timóteo aqui, né, por causa da fé sem fingimento, né, que mostrava que Timóteo era realmente um pastor, uma pessoa que tinha essa mesma fé que estava no apóstolo Paulo. E ele vai nos dar aqui algumas dicas assim para que a gente possa percorrer na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, nos mostrando como que deve ser a nossa vida. E eu queria
mostrar aqui nesse versículo, através desses ensinamentos aqui, que é possível, né, nós como crentes viver assim como o apóstolo Paulo ensina. E para isso, além do texto, além das coisas do texto, eu queria pegar alguns exemplos, né, para nós vermos, tanto bíblicos, né, de pessoas que estão na Bíblia, para a gente ver como que aconteceu com essas pessoas. E eles mostraram como que é ser um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, né? E também, só que para isso eu não vou usar só pessoas bíblicas, eu vou usar também pessoas da história da igreja e também pessoas que eu conheci, né, na minha vida e que demonstraram para mim que também eram verdadeiramente cristãos genuínos, pessoas que realmente viveram uma vida de Deus, uma vida realmente de convertido, que mostraram ao mundo como que devia ser, como que deve ser a nossa vida, né? E o primeiro ensinamento que o apóstolo Paulo ele vai nos dar aí é que Deus ele nos dá coragem, né? Olha aí o que ele diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, né? Deus ele não nos deu espírito de covardia, ele nos deu o Espírito Santo. E se a gente olhar para a vida das pessoas que receberam o Espírito Santo e que enfrentaram nessa vida o mundo, né, e Satanás e tudo que veio sobre a pessoa, e Deus deu a vitória, porque essa pessoa tinha fé. Muitos exemplos, é lógico, a gente sabe que o maior exemplo de todos é o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que foi para a cruz e levou sobre si o nosso pecado, né, tudo que nos afastava de Deus, o Senhor Jesus levou sobre si, e a gente pôde ter a salvação pelos atos, pelo que o Senhor Jesus fez, sendo 100% homem, né? Não pensem vocês que o Senhor Jesus não sentiu as dores, ele sentiu as dores todas das quais ele foi pregado ali naquela cruz, mas ele também era 100% Deus, e mesmo sendo 100% Deus, a gente sabe que ele em determinado momento, lá no Getsêmani, pediu ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque a gente sabe da dor, a gente sabe do sofrimento, mas ele termina a oração dizendo: contudo, não faça a minha vontade, mas a sua vontade. E é isso, né, que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque era necessário, porque ele nos amou e ele queria nos salvar. E assim aconteceu conosco, né? Então, para quê? A gente tem que entender também por quê que Deus ele faz isso conosco, né? Deus ele nos dá coragem, né? Ele nos deu o espírito de coragem, o Espírito Santo é o próprio Espírito que nos dá coragem, né? Em um determinado texto, o apóstolo Paulo ele fala: me dê intrepidez para me pregar o Evangelho, né? Intrepidez é mais ou menos um sinônimo de coragem, porque muitas vezes nós nos envergonhamos em determinada situação de falar de Jesus, e não devemos nos envergonhar, como foi ensinado na escola dominical, né? O sacerdócio universal é para todos os crentes, nós devemos que pregar esse evangelho. Mas para que Deus nos dá essa coragem? Eu vou tirar aqui também 3 exemplos para que nós aprendamos com essas pessoas. Para que nós precisamos ter coragem? A primeira coisa, nós temos que ter coragem para nós enfrentarmos as provações, porque como eu já falei aqui, como foi ensinado na escola dominical, provações muitas vezes nós não entendemos, provações que passam pela nossa vida, coisas que acontecem conosco, muitas vezes nós não entendemos até os milagres que aconteceram, né? As coisas que vêm a acontecer, né? Vocês prestaram atenção que na oração da minha esposa, ela citou um livramento que Deus deu, né, para o meu neto esses dias aí, né, na sua, vamos dizer aí, adolescência, até ainda pegar uma moto sem carta nem nada e caiu debaixo da roda de um carro, né, e Deus deu o livramento, né, que coisa maravilhosa. Muitas vezes nós não entendemos, né, mas a gente pode olhar assim para o futuro. Poxa, eu falei para minha esposa, com certeza Deus tem um plano na vida desse rapaz, porque coisas acontecem que nós
não entendemos. Grandes livramentos, muitas vezes Deus já fez na sua vida, e você nem se lembra. Você nem se lembra mais. E outras provações que aconteceu na sua vida, e sofrimentos que você passou, né? E como eu falei na hora da escola dominical, agora você olha para trás e você vê que Deus estava presente nessas ações, né? Um maior exemplo, né, como eu falei também com relação a essa questão, foi Jó, né? Se a gente olhar para a vida de Jó, as provações que aquele homem passou, a gente não vai entender, né? Perder 10 filhos de uma vez, ficar falido de uma vez, tudo, e depois a gente percebe que Deus na vida da pessoa atuando, né? Deus nos dá coragem, né, para podermos. E Jó ele recebeu tanta coragem que depois ele falou: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, né? E depois ainda fala: eu sei que o meu Redentor lá na frente vai se levantar. Então, uma das coisas que Deus faz, Ele nos dá coragem para isso, para nós suportarmos as provações, enfrentarmos as provações, mas Ele também nos dá coragem para nós sermos testemunhas de Cristo. Como eu falei da intrepidez, né, que nós temos que pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Ele nos dá coragem para nós sermos testemunhas de Cristo. E um exemplo que eu quero tirar aqui, para que a gente possa saber o que é uma testemunha de Cristo, é Estevão. Né? Estevão, que também é citado lá em Atos, um homem de Deus, que naquele momento ali, onde os judeus o acusam, e depois até o apedrejam, e no fim ele ainda diz: ó Senhor, perdoa. Mais ou menos como Jesus fez: não nos imputes esse pecado, perdoa porque eles também não sabem o que está fazendo. Né? Estevão também é um grande exemplo de homem de Deus e é bíblico, né? A gente sabe quando Estevão ele foi apertado ali pelos judeus, ele pegou e citou a Bíblia de Gênesis até Cristo, ainda falou para aquele povo: ainda vocês são culpados de terem crucificado aquele que é Deus, aquele que é Senhor da glórias, né? Mas ao contrário de Atos 2, onde as pessoas se arrependeram, aquelas pessoas pegaram e apedrejaram Estevão até a morte. E Estevão, no seu amor, na sua capacidade, pede que Deus também perdoe, né? Porque quando nós olhamos também para a dimensão de inferno, a gente não deve desejar que ninguém vá para o inferno, né? Por isso é que nós pregamos o Evangelho, né? Mas uma outra coisa que Deus nos dá coragem para fazer, né? Nós pregarmos mesmo o Evangelho. Nós aí que somos chamados como pastores, como Paulo ensinava para Timóteo, nós sabermos dessa vocação e aonde Deus nos enviar, pregar, não só nós, mas cada um de vocês também, pregar, falar de Jesus, pregar o Evangelho, que é a maneira da pessoa ser salva. E aqui, como exemplo de pregador do Evangelho, eu queria citar John Bunyan. John Bunyan, um homem de Deus lá na Inglaterra, onde pregava ao público. John Bunyan é o autor de O Peregrino, é o livro mais lido depois da Bíblia, né? Se você ler as histórias de John Bunyan, você vai ver que coisa maravilhosa. Esse homem, muitas vezes, por pregar o Evangelho em público, ele vai preso, e lá de dentro da cadeia ele vê o sofrimento das pessoas, ele vê tem uma filha cega, de dentro da cadeia ele vê aquela filha andando perto da cadeia, e lá de dentro ele escreve O Peregrino, de dentro da cadeia, para que nós leiamos esse livro. Tem filme também, você que ainda não leu O Peregrino, pegue o filme, assista os filmes, para ver como que Deus usou esse homem, né, lá naquela época, lá na Inglaterra. Né, existe aí alguns, né? Eu tinha um professor no seminário, meu professor de Constituição, o reverendo Onésio Figueiredo, e ele falou que ele tinha proibido a igreja dele de ler 2 livros, No Meus Passos que Fariam Jesus e O Peregrino. Né? Como foi citado aqui, existe muitas vezes a gente toma decisões hipercalvinistas, né? Além do que é para ser o calvinismo. Mas mesmo assim, eu cito até como exemplo o reverendo Onésio Figueiredo, que foi capelão, um homem de Deus também, já está na glória. Mas John Bunyan é um dos grandes exemplos de como que você deve pregar o Evangelho sem ter medo de sofrer pelo Evangelho. Lá de dentro da cadeia, esse homem escreveu as suas obras maiores. E a gente tem aí hoje
esses livros escritos para que nós possamos realmente aprender com esses homens que passaram tanto biblicamente como que também pela história da igreja e também em nossas vidas, que deram exemplo de como a gente seguir aí a Jesus Cristo, né? Mas ainda aí, na parte B do versículo, o apóstolo Paulo vai escrever para Timóteo, né? Mais de poder, né? O Espírito Santo, ele não nos dá o espírito de covardia, mas ele nos dá o espírito de poder. E esse poder para quê? Para que nós temos esse poder? Nós temos esse poder. O Espírito Santo habita em nós. Mas eu tirei também aqui 3 exemplos para que nós possamos aprender. Para que Deus nos dá esse espírito de poder? Né? E o primeiro exemplo que eu quero citar aqui é que Deus nos dá esse espírito de poder para nós orar. Para nós orar. Muitas vezes as pessoas vivem uma vida de cristão, mas oram muito pouco. A oração, ela é que nos sustenta. Se nós não tivermos uma vida de oração, a gente não tem poder. Eu admiro muito, eu não gosto de perder um sábado o programa do reverendo Hernandes Dias Lopes, o programa da nossa igreja, na televisão, porque o que Deus tem usado este homem, né, é maravilhoso. E tanto na pregação como em obras escritas, livros. E o reverendo Hernandes, sempre quando eu vejo ele pregar, muitas vezes ele fala: pouco poder é porque você ora pouco, muito poder é porque você ora muito. Então, se você quer ter poder para você viver a sua vida cristã, para você fazer essas coisas que Deus pede que você faça, você tem que ter uma vida de oração. Você tem que trancar a porta lá do seu quarto, como Jesus te ensinou lá em Mateus, e lá trancado sozinho com Jesus, passar o tempo que for, né? E os homens de Deus, eles oravam muito. Se você olhar para a vida de Lutero, a história e os escritos demonstram que ele não passava menos de 2 horas de orações por dia. Quando eu recebi o chamado para mim ir para o seminário, para mim ser um pastor, eu li um livro de um homem que se chamava Oswald J. Smith. E esse homem, ele me ensinou, através daquele livro, o livro chamava-se O Homem que Deus Usa. E naquele livro, Oswald J. Smith, ele dizia que não ficava menos de 1 hora de oração, 1 hora por dia, orando. E ele dizia ali: se você quer ser um plantador de igreja, se você quer ser uma pessoa usada por Deus, você não pode ficar menos de 1 hora por dia de oração. E a gente também olha para a vida de Oswald J. Smith, as obras que ele escreveu, e a gente percebe o que realmente é ser um homem de Deus, né? Mas um outro exemplo que eu queria falar aqui de oração é Elias, né? A Bíblia fala que Elias orou, né? E ali a chuva parou. E a chuva depois, quando ele queria que a chuva voltasse, ele foi orar de novo, chamou o seu discípulo, e olha para o céu e nada de chuva, e de Elias orando. E aí o discípulo fala: agora eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí Elias fala: então vai falar para Acabe, né, no momento que ia chegar a chuva, para ele correr, para ele se esconder da chuva. Né? E o jovem duvidando, até Acabe duvidando, né? Porque a história, para entender melhor, você tem que ler lá Rei, né? E lá você vai ver que daqui a pouquinho a chuva pegou, que os dois saíram correndo debaixo de chuva, e a chuva pegou todo mundo no caminho, todo mundo se molhou, por causa que Elias orou e Deus parou a chuva. E depois Elias de novo orou e Deus mandou a chuva. E Tiago, ele vai falar para nós assim: vocês não são diferentes, vocês não são homens diferentes de Elias. Nós crentes, nós também temos o mesmo Espírito Santo que Elias teve. Outros homens de Deus que fizeram várias coisas que muitas vezes os ateus não acreditam na Bíblia, mas Deus respondeu e fez essas coisas em resposta à oração. Por isso que é importante a vida de oração. E outro exemplo também, por que Deus nos dá o poder do Espírito Santo? É para que nós também sejamos perseverantes.
Nós temos que perseverar. Não é só orar uma vez, mas orar, pedir. Né? Eu tenho orado muito pela vida do meu sobrinho, que já há quase 2 anos está internado lá numa casa de recuperação para viciados, né? E está lá e não muda, mas não posso deixar de orar, pedir que Deus faça uma obra de conversão. E um dos exemplos também que eu quero mostrar de perseverança, né? E aqui não é nem bíblico, mas eu já citei ele aqui, vou citar novamente, é Lutero, né? Esse homem, se não fosse a perseverança dele, talvez a nós, hoje em dia, não estaríamos vivendo uma vida de vamos dizer, cristã, autêntica, porque o que Lutero fez? Ele enfrentou o Papa, né, da época, como eu falei aqui, o Papa que era o dominador da época e mandava para a fogueira, né? E Lutero, ele perseverou sem medo disso e foi até o fim, né? Na hora lá da dieta, ele pegou e falou: olha, eu não posso ir contra a minha consciência, né? A minha consciência, ela é cativa à palavra de Deus e eu tenho que perseverar, e perseverou até o fim, né, naquilo, e dali para frente Deus o guardou e até o livrou da fogueira e o livrou do Papa, né? Então são homens que nos dão exemplo de como sermos verdadeiros cristãos. Mas uma outra coisa que Deus nos dá, esse poder do Espírito Santo, para que nós aprendamos realmente com Deus, com Jesus e com esses homens que nos dão o exemplo, é para a nossa fé crescer, né? A nossa fé, ela tem que crescer, ela tem que ser autêntica, tem que ser uma fé atuante, né? Como diz a palavra de Deus. E o maior exemplo que nós temos de fé na Bíblia e para nós todos sempre, quem é? É Abraão. Olha para a vida de Abraão. Eu preguei, né, a última vez que eu vim aqui, o mês passado, sobre os dias dos pais, e tomei como exemplo Abraão. E olha a fé desse homem, né? Qualquer um de nós, conhecendo a Jesus como é, ainda mais sabendo que Deus, ele não pede sacrifício humano, jamais nós iríamos pegar o nosso filho e sacrificar para Jesus, matar em sacrifício. Mas olhe para a fé de Abraão, né? Muitas vezes as pessoas não compreendem a Bíblia, e nós também muitas vezes não compreendemos, né? E agimos de forma que demonstra que a nossa fé, como Jesus falou, ela é do tamanho de um grão de mostarda, e muitas vezes até menor, né, do que o grão de mostarda, porque nem aquilo que a fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus falou que era para fazer, nós não fazemos, por causa da pequenez da nossa fé. Mas um outro ensinamento que aí Deus dá através de Paulo a Timóteo, e aí nesse texto, é que ele nos dá o dom de amar, né? O dom de amar, olha aí, porque Deus não nos deu de espírito de covardia, mas de poder e de amor. O dom de amor, ele tem que estar presente na sua vida, ele tem que estar presente na minha vida. Para quê? Deus, ele nos dá o dom para nós usarmos. Os dons não é em vão que nós temos. O apóstolo Paulo fala que o maior dom que existe é o dom do amor, lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu tivesse tudo, falasse língua estranha, ainda que eu queimasse meu corpo, ainda que eu pegasse como Abraão meu filho e sacrificasse, se eu não tiver amor, não adianta nada. Não adianta nada. Então, nós temos que ter esse dom de amor a Deus e amor ao próximo, e até mesmo, como nos ensinou Jesus, amor aos nossos inimigos. Por mim, muitas vezes pela minha raiva, pela minha ira, até você vai pegar o inimigo, muitas vezes até nem mesmo o inimigo, você acaba perdendo a paciência, né? Uma coisa que o amor nos dá é que nós temos que ter, né, esse controle, essa paciência, tudo. O amor é tudo, diz o apóstolo Paulo. Sem amor, você não faz mais nada, porque o amor e a sabedoria é o próprio Jesus Cristo, né, na nossa vida. Nós temos que ter o dom de amor. Mas o dom de amor para quê? Deus, ele nos dá esse dom de amar para que nós, primeiramente, como eu falei, termos paciência. Nós temos que ter paciência. Nós temos que olhar para a vida, muitas vezes, como eu falei aqui, do meu neto, passando pela juventude, pela adolescência, com uma criação conturbada, desde quando nasceu até hoje, né? Mas
orarmos e termos paciência, que Deus vai livrar. E se Deus livrou, como eu falei, Deus tem plano, Deus vai salvar. Temos que ter essa paciência. E um dos exemplos que eu tirei aqui sobre paciência é George Miller. Outro homem que, quando nós lemos sobre George Miller, a gente vai ver o que é realmente uma pessoa amar. Verdadeiramente ter paciência. Esse homem, ele tinha orfanatos, né? Ele tinha orfanatos e cuidava de crianças, cuidava de pobres, cuidava das piores pessoas que estão aí, né? Chegava lá e trazia aquelas pessoas para o orfanato. E a história nos ensina que muitas vezes esses orfanatos, na época, não tinha nada para dar para a pessoa comer ali. E esse homem, ao lado daquelas pessoas necessitadas, eles falavam: vamos orar, né? Vamos orar e vamos ter paciência. E muitas vezes aquelas pessoas não tinham o que comer, sentada ali naquela mesa. George Miller começava a orar, orava, e daqui a pouco chegava uma doação. Então, é oração, mas também não é só oração, é paciência. Nós somos muitos afoitos, nós queremos ver a coisa acontecer. Eu era mais afoito ainda, né? Hoje em dia, depois que eu comecei a cuidar do meu irmão lá, tenho sido um pouquinho menos afoito. Ainda não aprendi tudo, mas estou aprendendo. Acho que até o fim do ano meu irmão vai ensinar para mim como não ser afoito. Mas graças a Deus, Deus tem me mudado, né? Nós temos que seguir o exemplo desses homens que sabem amar, né? Como George Miller, né? Vai visitar, como os irmãos foram aí, né? Um lugar onde se cuida de criança com câncer, né? Para ver o sofrimento, para ver como a sua paciência é pouca. Eu fico imaginando esses funcionários, né? Que trabalham ali, como que tem que ter amor, né? E muitas vezes não são nem cristãos, são funcionários, né? Que muitas vezes não são da igreja, mas se não tiver amor, vai sofrer que nem eu lá com meu irmão, né? Vai ter que aprender na marra a ter amor. Então é assim que Deus trabalha na nossa vida, né? E George Miller, ele é um dos grandes exemplos de como a pessoa ter amor, porque ele trabalhava. E quando você lê as obras de George Miller, você vai ver que realmente é uma pessoa que tem paciência, né? Porque tem amor também. Mas o amor não é só para ser paciência também. O amor é para nós sermos estacas, né? O que é uma estaca, né? O amor é para nós sermos tutor, né? O amor, a estaca. Outro dia lá na igreja de Extrema, o pastor de lá de Extrema, o reverendo Robson, ele falou: o que é você ser uma estaca, um tutor, né? Para você caminhar junto, o discipulado, né? É isso. Muitas vezes as pessoas chegam na igreja, né? E a gente quer que a pessoa muda mais rápido, né? Mas um tutor, o discipulado é você estar ali com aquela pessoa, né? Ensinando, mostrando, aguentando, vendo o que tem que fazer para aquela pessoa melhorar, né? E o reverendo Robson, ele deu o exemplo. Ele pegou uma plantação, pôs lá no quadro lá, né? Uma plantação de tomate. A plantação de tomate, se não tiver aquela estaca, né? Assim, no meio dela, o tomate sobe naquela estaca, né? E aquilo lá é que dá força para o tomate dar fruto, né? Então, Deus nos dá amor para nós sermos estacas, né? Para nós sermos tutor, para nós sermos suporte. O que quer dizer a palavra suporte? Suportar, né? Muitas vezes nós temos que suportar coisas que pela nossa própria força nós não suportamos. Se nós não tivermos o amor, nós não suportamos. E a gente tem que suportar muitas vezes essas coisas para que a gente possa seguir em frente, né, na nossa vida, né? E aqui como exemplo do que é você ser um suporte, como eu usei aqui também a palavra tutor, eu queria usar aqui a vida do reverendo Breno, né, na minha vida. Como eu falei, eu ia usar pessoas bíblicas, eu ia usar pessoas da história da igreja e eu ia usar pessoas que passaram pela minha vida. E um dos exemplos que eu tenho para a minha vida de o que é ser suporte é o tutor. E quem foi meu tutor? Meu tutor foi o reverendo Breno, né? Apesar de ter passado por outros tutores, né? Os outros tutores não tiveram o amor que o reverendo Breno teve por mim,
né? E me levou até o fim e foi o meu tutor até eu me ordenar. Então, como exemplo aqui, eu trago a vida do reverendo Breno, que está lá, né, no interior, trabalhando lá na igreja, que está vivo ainda hoje aí, né? Mas que para mim é um exemplo de homem de Deus na minha vida, né? Então, para demonstrar esse dom de amor, né? Nós também temos que sermos caridosos, né? Na Bíblia, amor é sinônimo de caridade, né? Na versão atualizada nossa, nós encontramos a palavra amor. Mas quando você vai para a corrigida, você não encontra amor, você encontra caridade no lugar do amor, né? Por quê? Porque é sinônimo, né? Como eu falei aqui, o amor, a caridade que as pessoas têm que ter com relação a ser um cuidador, a ser uma pessoa que olha para as pessoas com deficiências, com necessidade, tem que ser pessoas caridosas. E aqui, para dar exemplo, o que é uma pessoa caridosa, eu volto para a Bíblia. Eu volto para a Bíblia e vou dar o exemplo de um homem chamado Barnabé, né? Que está lá em Atos dos Apóstolos também. Esse homem aqui, Barnabé, ele dá o exemplo de ser uma pessoa caridosa, por quê? Quando o apóstolo Paulo se converteu ao Evangelho, irmãos, os discípulos tinham medo dele. Os discípulos fugiam de Paulo, porque sabiam quem foi o apóstolo Paulo. E o interessante é que quando Deus ele chama Ananias para batizar o apóstolo Paulo, vai lá para Atos e lê para você ver o que Ananias fala. Meu Deus, o Senhor sabe quem que é esse homem, quem foi esse homem, né? E Deus, o Senhor Jesus responde para Ananias, não, mas pode batizar, que esse vai ser um vaso muito escolhido por mim. E Barnabé vai e depois, quando todo mundo fugindo de Paulo, vai e se junta com Paulo, né? E mostra o que é a verdadeira caridade. Anda com Paulo, vai ser o companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. E esse homem, Barnabé, né? Você conhece aquele cântico, né? Que muitas vezes a gente canta na igreja, né? Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio do temor e fé, homem de Deus. Nada melhor para representar o que é você ter amor e caridade, se não for através de uma vida até mesmo como Barnabé, né? Então, queridos, mas ainda tem um outro propósito nesse texto, né? Que é a última parte do versículo. O que diz aí? Do amor e de moderação. E de moderação. Nós temos que ter uma vida moderada. Eu ainda não, sinceramente, eu peço que os irmãos orem muito por mim. Meu irmão Joel está me ensinando, mas ainda não aprendi como ter uma vida de moderação, para que nós possamos realmente ter o que vem a ser esse dom, né? Em outra parte, o apóstolo Paulo não chama de dominação, de moderação, né? Em outra parte, o apóstolo chama de domínio próprio, né? Em outra parte onde o apóstolo Paulo escreve, ao invés dele falar moderação, ele chama domínio próprio, que é a mesma coisa, né? Mas para que Deus nos dá o dom do domínio próprio? Tem que ter algumas implicações, nós temos que usar depois que nós recebermos esse dom. Então eu creio que Deus ele vai nos dar esse dom para nós sermos pacificadores, né? Uma das coisas que tem acontecido ultimamente nas igrejas, infelizmente, né, mas tirando até muitas vezes alguns pastores até gostam disso, né, que vai tirar a responsabilidade de você ser um conselheiro e vai passar lá para o psicólogo, né? Vai lá para o psicólogo, aquele que vai, né, dar lá os conselhos, mas o pastor, ele que tem essa obrigação de ser um pacificador. Queridos, os psicólogos não estão conseguindo fazer com que mude a percentagem de divórcio no mundo. Não estão. Antigamente era só no mundo, né? Mas infelizmente agora as estatísticas mostram que na igreja, tanto católica como evangélica, 50% dos casamentos se desfazem, se destroem.
Por quê? Porque muitas vezes o pastor ele não é um conselheiro bíblico, né? Ele não consegue, né, por causa do atual ensinamento nas igrejas aí fora, né, não consegue dar os conselhos para que um casamento não se dissolva. Mas o pastor, ele tem o dom do domínio próprio, então ele também tem que ter o dom para ele ser um pacificador, né? Para quando ver os problemas, não só no casamento, mas dos filhos, poder chamar e conversar, né? Infelizmente, hoje em dia, muito pastor, quando acontece, a primeira coisa que ele faz é encaminhar a pessoa lá para um psicólogo, né? Existem áreas que sim, você sabe que você não tem capacidade, elas são médicas, e você tem que encaminhar para o psicólogo, para o psiquiatra. Mas existem outras áreas que é responsabilidade do pastor. E uma das coisas é que você tem o dom do domínio próprio. E o domínio próprio, ele vai fazer de você um pacificador. E você vai saber pacificar e ajudar quem precisa, seja lá quem for. Não só casais, seja lá quem for, né? E existe um exemplo bíblico agora também, novamente, para pacificador. Ou melhor, uma pacificadora, né? Uma pacificadora. Quando Davi, ele lá no deserto, passava pelo deserto mesmo, né? Formou um grupo de homens que eram, né, também afastados, homens que tinham problemas, homens que chegavam a ele, e ele formou um exército, né? Esse exército, Davi ele enfrentava, né, tudo, ele se juntava muitas vezes às nações para ajudar outros exércitos quando havia necessidade, e Davi, com esse exército, ele enfrentou várias lutas terríveis. Existe um caso onde, né, ele praticamente perdeu tudo, o exército, as mulheres perdeu o filho, foram tudo levados cativos pelos amalequitas, e Davi chorou, Davi se estribuchou na presença de Deus, e Deus deu força, e Davi falou: Senhor, eu vou atrás, eu vou buscar tudo de volta. E Deus falou para ele: pode ir que você vai conseguir ter tudo de volta. Davi foi e conseguiu, mas o exemplo de pacificadora que eu quero dar aqui não está nessa passagem, está em outra, onde também Davi, ele manda o povo dele ir a um sujeito terrível, um sujeito mau, um sujeito realmente que era bravo, né, que se chamava Nabal, e esse sujeito, ele não tinha dó de ninguém, não, era um terrível, e ele tinha uma mulher, e a mulher desse homem se chamava Abigail, e eu quero tirar como exemplo de pacificadora essa mulher, Abigail. Por quê? Qualquer pessoa que vivesse com esse homem, que era marido dela, o casamento hoje em dia acho que não durava nem um mês, né? Por causa da maldade, de quanto ruim que era esse homem, né? Mas Davi pega e fala para os soldados dele: olha, vai lá nesse homem e fala para ele que eu tenho defendido aqui essa área dele aqui, e pede algumas coisas para o exército, umas comida, alguma coisa. Aí quando o exército de Davi chega na casa desse homem, ele fala: olha, fala para o chefe de vocês que eu não vou dar nada para vocês não. Pode pegar o rumo daqui, senão eu vou matar todos vocês aqui. E Davi vai embora, os homens de Davi vão embora, chegam a Davi e falam o que o homem fez. E daí Davi ele resolve, Davi ele diz: então nós vamos lá e vamos acabar com esse homem, vamos acabar com tudo que ele tem lá e vamos exterminar, que esse é um Belial, esse é um filho do diabo. Vamos lá acabar com esse homem. Mas quando a mulher soube disso, né, que ia acontecer isso, ela não se separou dele nem nada, não. O que aconteceu com esse casal? Abigail pegou, em vez de não falar para o homem, não falou nada, e pegou tudo, um montão de melhor ela tinha lá. Chamou os empregados, juntou todo mundo e foi lá levar para Davi, né, sem o homem saber. Né, ele chegou, quando chegou lá, Davi falou para ela: olha, você é uma mulher de Deus, você é sábia, porque até você ia morrer, né? Que é por causa da atitude nós íamos exterminar aquilo ali tudo.
mas você realmente é uma mulher sábia, uma pacificadora, e a Bíblia tem muitos exemplos de mulheres de Deus, né? Raabe e outras que às vezes eram até prostitutas, mas depois a gente vê como que essas mulheres foram usadas por Deus. E Abigail não é diferente. Por isso que eu tirei ela como exemplo aqui de pacificadora, né? E pacificou tudo, né? Realmente. E quando ela voltou na sua casa lá, não pensem vocês que ela brigou com o marido dela, não. Foi lá falar umas verdades para ele. Não, ela foi coqueta. E daqui a umas semanas, meses, Deus tirou a vida do homem, né? E essa mulher depois, ela veio ser também mulher do rei Davi. Davi a levou para o seu harém lá e esteve junto, né? E foi uma das mulheres das quais Deus usou, né? Eu creio depois deu mais filhos também para Davi, né? Ao lado de Betseba, né? Que a gente conhece a história. E essas histórias demonstrando para a gente, né? Que muitas vezes a sabedoria, né? Não é o conselho, né? Muitas vezes de alguém que vai lá e fala: poxa, você ainda está vivendo uma vida dessa? Acaba com isso, para com isso, né? Vai viver a sua vida, vai ser feliz, né? Como dizem hoje em dia por aí. A felicidade é Cristo. E muitas vezes nós temos que sermos pacificadores. Deus, ele vai tomar a atitude dele, ele vai nos dar essa pacificação e esse amor. Por isso que eu tirei essa mulher como exemplo. Mas também você não tem o dom do domínio próprio, né? Para você fazer só isso. Você também tem o dom do domínio próprio para você ser manso, né? A mansidão. E como manso aqui, eu queria tirar como exemplo Moisés, né? Que foi o homem chamado o homem mais manso da terra. Leia a história de Moisés e veja lá o que é você ser manso, né? Quando Deus queria destruir o povo, Moisés se colocou na brecha, na oração. E engraçado é que tudo envolve oração, né? Como eu falei, nós temos que ser homens de oração. E também Deus, ele nos dá o dom do domínio próprio para nós sermos humildes, sem você se dominar. Muitas vezes você perde o controle e você não é mais humilde, né? Você deixa de ser humilde e passa a ser uma pessoa irada, né? Irada e não vai ser mais humilde. Tem que tomar cuidado com isso, né? Muitas vezes eu perco a estribeira e a gente peca. Por isso que sempre eu peço perdão, né? Aqui perante os irmãos aqui, né? Quantas vezes que eu já pequei nesse sentido. Mas, para exemplo de humildade aqui, eu quero dar uma pessoa especial na minha vida. Eu quero usar a minha mãe. É que, apesar da minha mãe, ela ter morrido dentro de um sanatório psiquiátrico, né? Ela plantou a semente do Evangelho no meu coração. A pessoa mais humilde que eu conheci. A última vez que eu vi minha mãe, ela estava internada nesse sanatório que ela morreu. E aí a sabedoria da minha mãe era incrível, né? E nós não compreendíamos o que estava se passando com ela. Ela estava simplesmente com depressão, né? E na época, né, a psiquiatria, a psicologia quase nem existia ainda naquele tempo, né? E internavam, né, por causa disso. Mas era simplesmente depressão. E a última vez que eu vi ela no sanatório ainda, a única coisa que ela falou comigo, com os olhos cheios de lágrimas, eu ainda estava no vício, né? Eu era um viciado em maconha. Na época, a única coisa que ela falou para mim é: você já parou de fumar, já saiu daquela vida? As últimas palavras que eu lembro da minha mãe, né? E eu ali menti, né? Sabendo, né, da importância que era para ela, né? Ela me criou para me ser um crente. E eu falei para ela: saí, mãe, não uso mais essa porcaria, não. Já tô mesmo um homem firme aqui. E era mentira. E depois de alguns dias ela faleceu. Mas o interessante foi a forma que Deus usou para me tirar do vício, para me fazer de mim um crente, né? No mesmo dia do velório da minha mãe, Deus mandou um pastor, nós conhecíamos uns metodistas, né, do interior, e nós tínhamos na família 2 pastores, né? Um era professor na faculdade metodista de hebraico e o outro era pastor da igreja. Vieram fazer o velório que a minha mãe queria, que quando ela tivesse
o velório dela tivesse um culto. Ela já tinha pedido para todo mundo. E olha o que aconteceu. A minha mãe teve um culto e levaram a minha mãe para ser velada dentro do salão da Igreja Católica, Apostólica Romana, né? E ali naquele salão nós fizemos um culto e Deus junto trouxe um seminarista da Igreja Metodista. E esse seminarista, ele era um ex-viciado também. E ele falou para mim, olha, Jesus me salvou, Ele vai salvar você também. Eu vou levar você para o desafio jovem, você quer? Falei, rapaz, a coisa que eu mais quero na minha vida, eu estou aí no fundo do poço. E ele levou e hoje eu estou aqui, né, pela obra que o Espírito Santo fez. Então, isso, queridos, através desses exemplos, dessas pessoas, né, que passam pela nossa vida e pela Bíblia, que a gente já tem, a gente tem que prestar atenção, né? Então, para concluir, assim como Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, ele fala da armadura de Deus, né? Para você se revestir da armadura de Deus. O capacete, o que é? Você ter certeza que você é salvo, né? Deus fala ali também de vários dons que você tem que ter. Capacete da salvação, a armadura da justiça, ser justo. Lê lá o Efésios 6, você vai ver o que você tem que ter para você ter essa coragem que ele fala aqui. Lê lá. E a gente poder cuidar, né, daquilo que Deus tem preparado para nós e nos capacitar para lutar contra o diabo, porque a armadura de Deus, o apóstolo Paulo fala que é para você usar contra os principados e contra as potestades. E o que é isso se não é os espíritos maus, as coisas no alto, poderes, autoridades que estão aí no alto querendo influenciar malignamente a sua vida? É para você que você recebe tudo isso aqui. Então que nós possamos realmente vencer o diabo, o pecado e a carne, que a nossa carne ainda também milita contra o espírito. Muitas vezes nós pecamos por não vigiar a nossa carne também. Então, que nós tenhamos coragem para viver a vida cristã genuína em santidade, sabendo que o Espírito Santo habita em nós, né? E nada mais nos separa do amor de Deus, o apóstolo Paulo fala também, né? E aprender a ser moderados, né? A sermos pessoas que transmitimos paz, que só a Trindade Santa proporciona na vida de cada um, né? O Senhor Jesus, ele fala que depois que você recebe a sua salvação, né? Ele vem morar, Deus vem morar dentro de você. Você tem Pai, Filho, Espírito Santo, você tem Deus, né? Para que você possa seguir a sua vida cristã genuína, né? E para isso, nós temos que manter os nossos olhos fixos em Jesus. Jesus é tudo, Jesus é o exemplo. Então, não tire os olhos de Cristo, que os nossos olhos fiquem firmes em Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E não só da nossa fé, de todos esses dons que eu falei aqui. Jesus Cristo é o Senhor, que nós realmente possamos mostrar ao mundo que nós somos salvos.